Todos, eu Boa. saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Não só vocês que estão estudando aqui, mas nossos irmãos que estão tão longe de nós, né? Através dessa gravação desse vídeo, desse estudo, também vão ser beneficiados com esse estudo da Palavra de Deus. Amém. E o nosso estudo de hoje, ele é um tema que, a meu ver, eu já estudei várias vezes as Escrituras, já li algumas vezes toda ela, e existe um tema nela que para mim é o cerne das Escrituras. E esse tema é sobre a volta do Filho de Deus, ou seja, a volta de Jesus. Para mim é o tema principal. Ou seja, todos os livros da Bíblia mencionam o seu retorno. Esse é o nosso tema de hoje. Em Gênesis menciona e Apocalipse menciona. Gênesis no capítulo 3, no verso 15, e Apocalipse 22, no verso 20, menciona também sobre o retorno dele. Então esse tema, que muitas das vezes é tão complexo para as pessoas, Tayane e Fabrício, existe assim um cardápio gigante de opiniões, de especulações e pensamentos de pessoas que muitas das vezes conhecimento de Bíblia é bem pouquinho. Então são variadas as opiniões, né? E eu confesso para vocês que tem vários tipos, aqui eu vou relatar alguns tipos de pessoas. Tem pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. É um grupo muito grande de pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Tem um grupo de pessoas que acredita que o Senhor Jesus vem de uma forma secreta. É mais ou menos assim, todos nós estamos aqui e de repente uma pessoa some, ele foi arrebatado. Tem pessoas que acreditam assim, que quando uma pessoa morre, ela vai para um estágio, ou seja, é um purgatório, que é uma doutrina que foi inserida numa doutrina eclesiástica através de um escritor que ele escreveu um livro, a Divina Comédia. E desse livro, o nome desse camarada chama Dante Alighieri, ou seja, desse livro, a Divina Comédia, saiu a doutrina do purgatório, que é muito, veja bem, que muitas pessoas creem nisso. Ou seja, quando uma pessoa morre, ela vai para esse estágio, fica purgando, e eu aqui, vivo, eu posso interceder por ele e ele caminhar para a vida eterna. Mandar rezar missa para abreviar o sofrimento. Isso. E tem que outra... engano terrível. Pois é, engano. Vamos ver depois aqui na Bíblia o que é que realmente a Bíblia fala sobre isso, né? E tem pessoas que já são mais céticas ainda, né? Que dizem que Jesus nunca mais vai voltar. Ele veio, ele pisou nessa terra, deu seu recado, pronto, e morreu. Tem pessoas que não acreditam dessa forma. Quantas passagens tem na Bíblia falando da volta de Jesus? Só no Velho Testamento tem 1845 passagens que tá voltando, que mostram no Velho Testamento. E no Novo Testamento, irmã Esse, tem mais de 300 dizendo que ele vai voltar. Como que não acredito? Só que é o seguinte, essas 45 mil igrejas, né, que são filhas da mãe lá, né, que acreditam assim, eles pegam um versículo e interpretam da maneira deles e não seguem rigorosamente o que a Bíblia ensina, né? Porque a própria Bíblia se explica, não é? Sim, É isso? sim. E a volta de Jesus vai ser o maior acontecimento do planeta. Gente, vai ser uma coisa extraordinária, pensa. E todos nós estamos aguardando. Então, esse é o nossa esperança, o que nos impulsiona a fazer a obra e servir a Deus e fazer as coisas para Deus. É a volta, Jesus vai voltar. Nós vamos morar num lugar que não tem mais morte, mais dor, mais sofrimento, engano, traição, essas invejas, essas coisas do mundo aí. Vai acabar tudo. É verdade. Quem somos nós, né? Merecemos nada, na verdade, né? Somos nada, mas Deus, Ele nos ama. A palavra mostra como Ele nos ama, um amor maior que Ele tem por nós não existe. Então não tem explicação o amor que Ele tem por nós, né? Então, mas temos que aprender aqui como fazer para merecer esse privilégio. Esse passaporte, né? Olha só, aqui eu tenho uma convidada especial. O nosso né? querido Sábio se apresentou, mas eu sou Alice, então eu sou
como é que diz, ó, eu sou a menor e ele é o maior, né? Ele é o nosso Leandro Quadros, né? Mas eu estou aqui, ó, eu estudei a Bíblia durante 1 ano, graças a Deus, e dali para frente não parei mais de estudar, né? Então, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, posso dizer, mas eu não sei mostrar. Você pode me perguntar o que tu quiser, mas eu não sei mostrar na palavra, eu sábio não. Pode falar qualquer frase, ele vai lá, não, tá aqui. Tá, né? vamos lá então, né? Vamos para frente. Pois bem, então, como nós falamos anteriormente, existe uma variações de ideias e especulações sobre a volta de Jesus. Ele vai voltar, não vai? Como ele vai voltar? Então, isso é uma especulação muito grande a respeito disso, como ele vai voltar. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Pela demora que ele está tendo de voltar, muitas pessoas passaram a desacreditar dessa promessa. Que existe mais de 2.500 passagens na Bíblia dizendo que ele vai voltar. Independente de eu estar preparado ou não, ele vai voltar. Então veja bem, eu tenho um colega, o nome dele é Marcos. Ele chegou uma vez comigo e ele disse assim, Tayane. Ele disse assim, olha, sabe, eu não acredito que Jesus vai voltar pelo seguinte. É que o meu tataravô, o meu bisavô, o meu avô e o meu pai falou que Jesus ia voltar e até agora não voltou. Então eu não acredito que ele vai voltar. Porque se o meu tataravô disse que ele ia voltar e não voltou, por que eu vou acreditar? Você imagina se eu falando, se ele falasse dessa forma para o apóstolo São Pedro, para o apóstolo Paulo, que estão muito tempo dormindo no pó da terra. Imagina só. E eu li esse texto para ele que nós vamos começar o nosso estudo de hoje, tá? Que está no livro de 2 Pedro. Eu vou ler os textos para a gente adiantar o nosso estudo, tá? 2 Pedro, eu vou repetir, porque como nós estamos fazendo esse estudo também, os nossos irmãos que estão longe, eu também vou repetir o verso várias vezes, que é para a pessoa entender, ok? Pois bem, o texto que nós vamos ler agora está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, ok? 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, que diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, ou seja, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, ou seja, esse texto, o próprio Pedro já estava falando sobre essas pessoas, esses escarnecedores que no final dos tempos estavam informando e afirmando que Jesus não iria voltar por causa desse tardio desse retorno dele. Então, ele é bem explícito dizendo assim, ó, porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas se a gente ler bem atentamente os versos, a gente vai entender por que essa demora. É 2 Pedro? 2 Pedro, vou repetir de novo para a pessoa que está na ponta da linha, 2 Pedro capítulo 3, e o verso 3 e verso 4, foi que nós acabamos de ler, ok? Agora veja bem, quando você vai para o verso 9, aí você tem a explicação desse tardio, né, em voltar. Olha o que ele fala no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então dá para a gente entender aqui a misericórdia de Deus para com seus filhos. Ou seja, o tempo que ele está dando era para que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e cheguem à vida eterna. O desejo de Deus, né? 1 Timóteo 2,4 diz assim, que o desejo de Deus é salvar a todos.
Agora vem a pergunta aqui. Todos serão salvos? Não. Agora veja bem, todos não serão salvos não é porque Deus não quer salvar. É diferente. As pessoas não vão ser salvas porque elas rejeitaram os ensinamentos de Jesus. Simples assim. As pessoas que não vão se salvar é porque elas não aceitaram o sacrifício de Jesus e as suas instruções. Não é porque Deus não quer salvar a pessoa, é porque elas não aceitaram o sacrifício do Filho dele. É diferente. Né? Ou então, aquela que teve o conhecimento da palavra, pleno conhecimento, e abandonou tudo. Também né? está do mesmo jeito. Imagina só, querido ouvinte, você que está tão longe, imagina comigo uma coisa. Se Jesus já tivesse voltado, muitos de nós estaríamos de fora. Sim. A misericórdia dele já teria o quê? Esgotado. Então, esse é o motivo, Tayane e Fabrício, dessa aos nossos olhos, dessa demora. Mas ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ok? Agora veja bem, agora vem aquela interrogação. Como é que ele vem? As especulações são gigantes. São muitas especulações. Uma dizendo que ele não vai, essa é a pior delas, dizendo que ele não vem. Se na Bíblia Sagrada está dizendo com mais de 2.500 passagens dizendo que ele vem, quem sou eu para dizer que ele não vem? Se Deus disse que ele vem, como é que eu vou dizer que ele não vem? Porque um homem, um pastor, um líder religioso está dizendo que ele não vem? Não. Se a nossa regra de fé é as Escrituras, então nós temos que crer plenamente nela. Mas tem que ser inteligente, né? Porque se for baseado nas profecias, tudo acontece rigorosamente exato. Tem até data, não é? Como é que a gente não vai crer que Jesus vai voltar? Meu Deus, e está próximo, hein? E isso está muito próximo, eu disse. Só avançando um pouquinho, no livro de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, tá, irmãos? O penúltimo livro da Bíblia, Judas. Isso aqui me chama muita atenção. Judas é o penúltimo livro. É um livro antes do Apocalipse. É só um capítulo, tá, gente? Ele é bem pequenininho, mas tem informações preciosas neste livro. Então, Judas, verso 14, ok? E o verso 15. Olha o que diz aqui, essa preciosidade para nós. Quanto a este, foi que também profetizou Enoque. Olha a genealogia aqui. O sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor em suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E uma é dizer que ele não vem. Então, se aqui Enoque, o sétimo depois de Adão, já tinha profetizado que ele veria nas suas santas miríades, então quem somos nós para dizer ao contrário? E uma coisa que me chama a atenção, quando você vai para essa palavra miríades, Tayane e Fabrício, é um número tão gigante que não tem como contar. Ou seja, é uma quantidade de anjos tão grande que não tem como contar. Então, quando Lúcifer foi jogado para a terra, que foi o nosso estudo anterior, a entrada do mal, veio 1/3 dos anjos com ele. Só que a outra parte, a maioria, ficou com o Senhor Jesus no céu. Que quando ele virar, nós vamos ver daqui a pouquinho, quando ele virar, todos os anjos virão com ele. É por isso que tem uma passagem em Apocalipse, no capítulo 8, no verso 1, que o céu vai ficar em silêncio há cerca de meia hora. Por quê? Porque todos os anjos virão com ele. Para quê? Para o maior espetáculo da terra. Vai ser o maior buscar evento. os nossos queridos e amados irmãos. E com rigor de trombetas, né? Imaginou com aqueles som, vozes. Vai ser espetacular, né? Meu Deus.
Pois bem, agora eu queria aqui ler um verso na Bíblia para começar as nossas interrogações. Para as pessoas que estão me ouvindo, meu querido e amado irmão, abra seu coração. Não é eu que estou falando, é as Escrituras. Elas dizem assim: como é que o Filho do Homem virá? Será que ele vem de uma forma secreta? Vai arrebatar, vai sumir e tal? Fizeram um filme atrás, há um tempo atrás, que eu não aconselho ninguém ver. Deixados para trás. Ela já falou até o nome do filme, não dá nem para falar. Não, eu vi. Porque veja bem, um avião tem um piloto, o piloto é arrebatado e o avião cai no desfiladeiro. Um trem, o piloto é arrebatado, o trem cai no desfiladeiro. Então veja bem, isso é uma teoria humana. O que é que a Bíblia diz como será a vinda do Filho do Homem? E ainda tem mais, ainda tem um grupo de pessoas, Tayane, que diz o seguinte: quando uma pessoa morre, ela vai para 3 lugares. 3. A primeira, uma pessoa morre, ela vai para o paraíso se ela fez boas obras. Paraíso, direto. A segunda, se fez péssimas obras, vai direto para o inferno queimar. E o segundo vai para um outro estágio, que aí nesse estágio pode ser que ele possa ir para o inferno e pode ir também para o paraíso. Então, o que é na realidade que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Como será essa espetacular vinda de Cristo? Então, vamos para o primeiro texto. Eu não sei se vai dar tempo. Nós temos em torno de 30, 40 minutos para falar esse estudo. Eu não sei se vai dar tempo de ler todas as passagens. Mas são muitas passagens. Como eu falei para vocês, mais de 2.500 passagens. Como é que a gente vai ler tudo isso? A gente ia amanhecer lendo, né? Mas vamos às principais, que vai ser o suficiente para você entender como será a vinda do Filho do Homem. Apocalipse, capítulo 1, é o último livro da Bíblia, tá? Você vai anotando, eu estou repetindo porque pessoas estão assistindo esse estudo, por isso que eu estou repetindo várias vezes a passagem, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Pois bem, Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então esse texto para mim já é um divisor de água. Esse texto ele está me dizendo que o Senhor Jesus ele vem de uma forma. Qual é a forma que ele vem? Ele vem sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Nós vamos ler outros textos. Só que aqui ele tem uma informação que é um divisor de água para nós. Ele diz que todo olho vai ver, até aquele que transpassaram. Quem são essas pessoas que transpassaram? Foram as pessoas que o crucificaram na cruz do Calvário. Então, essas pessoas também verão o Filho do Homem. Agora, veja bem, nós temos que entender uma coisa. O Senhor Jesus vem, todo olho vai ver. Só que ele vem a primeira vez e depois, 1000 anos, ele volta a segunda. Esse tema nós vamos ainda estudar. Então, veja bem, são 2 momentos de Jesus. A primeira e a segunda. A primeira é só pessoas que foram salvas. A primeira, só os salvos. E a segunda, só os perdidos. Então, as pessoas vão abrir o olho e contemplar o Senhor Jesus, ou na primeira, ou 1000 anos depois. Só que a de 1000 anos depois não faz parte do nosso vocabulário, porque 1000 anos depois é só dos perdidos. Ele vem para a sentença, que é o nosso próximo estudo, que é sobre o milênio, ok? É o milênio, um período depois da volta de Jesus, da primeira, ok? Até deu para entender, né? Todo olho vai ver. Esse é um evento assim sobrenatural. Sim. Que não tem como a gente entender isso. Porque como que lá no Japão vão ver, nós vamos ver, e lá no outro lado, né, no Alasca, lá, eles vão ver todo o olho, todos vão ver. E aqueles que estão embaixo da terra, que estão trabalhando subterrâneo. Tem pessoas que questionam essas coisas. A Bíblia é o seguinte, ela diz que todo olho vai ver. Mas como?
detalhes. um evento sobrenatural. A Bíblia não revela Sim. todas as coisas. Ela só revela que todo olho vai ver. Então nós temos que crer nisso, porque o nosso livro aqui é a nossa regra de fé. Agora, se um homem fica procurando desculpas, às vezes pelo em ovo, para satisfazer a necessidade dele, ele vai encontrar na Bíblia. Ele vai encontrar. Mas se ele colocar dentro do contexto, não vai satisfazer a necessidade dele. Não vai. Então, nós vimos o primeiro texto, que ele virá com poder e glória nas nuvens do céu, e todo ele vai ver até aquele que fica crucificado. E aí também tem um detalhe, que a gente tem que ficar bem ligado, que vai haver a contrafação de Satanás, que ele vai imitar a volta de Jesus, e muitos vão crer. Ai, Jesus voltou, vai estar andando no meio das pessoas. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque Jesus ele não vai descer na terra quando ele vier nos buscar. Vai ficar sobre as nuvens. Uma boa observação da irmã Nice. Quando o Senhor Jesus vier na sua vinda com poder e glória, ele não vai pisar mais nessa terra. Ele vai ficar nas nuvens do céu, e de lá todo o acontecimento que nós já vamos ler daqui a pouco, esse momento espetacular do arrebatamento da igreja. Ninguém vai na frente. As pessoas dizem assim, morreu, já foi para o paraíso. Morreu, foi mal, vai para o inferno. Não. Nós ainda vamos estudar isso mais profundamente lá para frente. A questão é que quando uma pessoa morre, ela não vai para lugar nenhum. Segundo as escrituras, para onde é que a gente vai? Vai para o pó, vai para o buraco, para a sepultura. E um detalhe que se ninguém levar, nem para lá vai. Olha o detalhe. Nem vai para lá, alguém tem que levar. Senão não vai. E junto Agora, esse espírito, esse fôlego de vida, a gente ainda vai estudar brevemente, para a gente não fugir do foco. Ok? Pois bem, então vamos agora lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 27, ok? Eu vou repetir novamente, tá bom? Para o meu ouvinte. Mateus capítulo 24, verso 27. Diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, convenhamos, como é que se pode esconder um relâmpago? Como é que ele vai rasgando o céu? Como é que isso pode ser secreto? Não tem lógica, é uma incoerência a pessoa dizer que o arrebatamento, a volta de Jesus será secreto. E ainda tem mais, se a pessoa, o bom, que morre e vai para o céu, Jesus vem buscar quem? Se tem mais de 2.500 passageiros que ele vem, vai voltar, ele vem buscar quem, se todos que morreram bons já foram? Não tem lógica. E ainda tem mais, a tese sobre isso são os 2 ladrões na cruz que a gente vai ver lá para o final. Não agora, ok? Pois bem, então aqui nós vimos a respeito do relâmpago. Beleza? Deu para entender? Então, relâmpago, ele não tem como esconder. Então não tem como ser secreto, Tayane e Fabrício. Até aqui, deu pra gente entender? Deu? Deu, Fabrício? Deu sim. Deu, Tayane? Tem que perguntar, né? Pode perguntar. Tem claro, que perguntar, pode perguntar tá? à vontade, gente. Não fico nenhuma dúvida. Veja bem, agora vamos aprofundar mais um pouquinho, tá? Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 1, Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 1, ok? Atos, capítulo 1, Atos, capítulo... A sombra, né? Amém? É que depois, né? Qual que é? Atos, capítulo 1. Amém? Aqui é uma forma
Ok, vamos esperar a Tayane Aí, achar. pronto. Primeiro, né? Capítulo 1, no verso 10 e 11, é uma informação aqui preciosa para nós. Veja bem, antes do Senhor Jesus ascender ao céu, né? Olha esse momento que aconteceu, esse momento. É importante para nós aqui, no nosso estudo que nós estamos fazendo. Tá? Para a gente entender como ele vai voltar. Se aqui ele está dizendo o seguinte, olha só, verso 10. Quem está escrevendo aqui, gente, é Lucas, tá? E estando ele com os olhos fitos ao céu, eles, quem? Os discípulos. Estavam olhando para cima, estavam olhando para as alturas. No verso 10. Enquanto Jesus subia, eis que os 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Gente, esse texto aqui é muito claro. Então não tem como isso ser secreto. Se o próprio Cristo está dizendo, olha, os anjos que vieram buscar Jesus, disseram assim, olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, e da mesma forma ele vai voltar. Então não tem nada de secreto aqui. Nada. Então vai ser o maior espetáculo da terra e todo olho vai ver. Como? É uma forma sobrenatural que nós não temos parte da revelação. Nós temos que crer que ele vem. Amém? É o que importa. Para nós é o que É importa. o que importa. Agora eu queria abrir uma brecha aqui, um parêntese. Eu já vi muitas pessoas, a gente já estudou a Bíblia com tantas pessoas, e eu estudei uma vez a Bíblia com uma freira, né? Uma freira maravilhosa, né? Não vai dar para mim falar tudo, mas eu quero ir no ponto, no cerne do problema. Nós estávamos estudando e ela argumentou comigo assim, Tayane, que quando Jesus estava subindo nesse ponto aqui, ela disse que Maria subiu com ele. Ela falou para mim. E eu carinhosamente disse assim, Lúcia, o nome dela é Lúcia. Eu disse, irmã Lúcia, nós não temos texto para afirmar isso. Sim, ressuscitaram pessoas com ele, né? Sim. Que andaram, né? Que Sim. pessoas que conheciam, ficavam apavorados. Inclusive Caifás, né? Sim. Anás e Caifás, eles viram um cara que já tinha morrido, passou por eles e se apavoraram, né? Mas Exatamente. só que ninguém pode provar que Maria subiu com Jesus. Jesus subiu sozinho. Agora nós temos como provar que ela ficou. É diferente. Por exemplo, nesse mesmo capítulo aqui, meu querido e amado ouvinte, quando o Senhor Jesus estava subindo e os anjos confortaram com essa palavra, olha, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai voltar do mesmo jeito. Por incrível que pareça, quando Jesus, antes de subir, ele fez uma promessa. Ele disse assim, olha, importa que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá, que era o Espírito Santo. E uma coisa incrível, o próprio Jesus instruiu eles a ficarem no cenáculo em oração até que o Espírito Santo descesse sobre eles. E acredite se quiser, sabe quem é que estava no meio deles? Em oração, Maria. para que o Espírito Santo descesse? Maria. A Maria, mãe dele. Quer o texto? Está no mesmo capítulo. A partir do verso 14, diz assim, Atos capítulo 1, a partir do verso 13, falam as pessoas que estavam no cenáculo em oração. O nome de todos eles, dos discípulos, no verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam o quê? Unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos.
Então aqui a Bíblia é bem enfática e catedrática, afirmando que Maria ficou em oração e ela não subiu com ele. Amém? Amém. Amém, deu para entender, né? Mas não é o nosso foco, nós ainda vamos lá para frente estudar a respeito dessa pessoa especial, tá? Que ela foi muito especial e nós temos que estudar também sobre ela, mas isso é um tema mais lá para frente, beleza? Pois bem, então nós vimos que ele, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Agora tem um texto aqui que eu queria ler com vocês, no livro de Mateus, no capítulo 25, Mateus, e gente, tem muitos textos, tá, gente? Muitos textos. Mateus, capítulo 25. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Repetindo, Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Amém? Eu queria pedir também para os meus queridos e amados ouvintes que estão longe, né? Que estão inclusive nos pedindo os mais estudos, né? Principalmente o pessoal de Belém do Pará, que por favor inscreva-se no nosso humilde canal, para que esse vídeo, assim que a gente postar, vocês saberem, tá bom, gente? Então inscreva no nosso humilde canal, tá? Para que assim que nós postamos os vídeos, né, do nosso estudo, vocês saberem sem eu ter que enviar para vocês. Tá bom, meus queridos? Mesmo eu digo para minha família querida, né? Minha sobrinha, minhas duas manas que estão estudando, gente. Que coisa linda. Hoje eles vão entender, porque nós somos católicos, né? Eu também fui católica. Então, quanto engano que existe, né? Então, é isso que eu digo. O importante é fazer esse estudo, que ninguém mais engana a gente. Exatamente. Né? Oséias 4,6 diz que o povo perece porque falta o conhecimento. Né? Pois vamos lá, capítulo 25, verso 31. Diz assim, acompanhe lá na Bíblia de vocês, verso 31. É o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará o trono da sua glória. E todas as nações serão reunidos em sua presença. Ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Tem versões que é dos bodes, viu? Sim. Que coisa, né? Estranho. Pois bem, verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes ou os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa linda. Uma coisa gente. linda, né? Maravilha. Gente, a ansiedade de Deus, ela está tão grande, que se a misericórdia dele reduzisse um pouquinho, já teria voltado. Mas ele quer o quê? Que o maior número de pessoas se achegue a ele. Sim. E por incrível que pareça, todas as chances estão sendo dadas. Mas outro comentário que eu acho divino Pode. é que todo o universo está na expectativa para ver o desfecho desse acontecimento. Olha Sim. só, coisa extraordinária, né? Mas vão ter um número tão grande de pessoas que vão se converter agora no final dos tempos, né? A gente está vivendo o final dos dias, né? Sim. Mas vai ter um grande número que vai se converter que vão ser incontáveis, né? Então, a vitória é de Jesus, né? Porque Satanás vai fazer de tudo, que nem vocês estão estudando a Bíblia. Vai ter momentos que aquela voz lá vai dizer, isso é besteira, que nada. Mas, então, fiquem firmes, porque o galardão é muito poderoso que nós temos aguardando, que nos aguarda, né? Sabe uma coisa assim interessante, você não falou me lembrei de um verso da Bíblia, Manice, 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo fala assim, 1 Coríntios 2,9, que nem olho viu, nem ouvidos ouviram e nunca penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para os seus filhos. Ou seja, é coisa grandiosa, muito grandiosa.
para você ver a ansiedade de Deus para esse momento, tem um texto muito importante em João capítulo 14. É só retroceder um pouquinho, tá? João, não está em Mateus? Avançar. Se você está em Mateus, vamos avançar para João. Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Capítulo 14. João capítulo 14, tá? Amém? Amém. Isso aqui, gente, nós lemos aquele verso de Atos 1, verso 10 e 11, quando ele estava subindo. E quando ele estava subindo, os discípulos, antes desse momento, os discípulos ficaram todos atônitos. Por quê? Porque o mestre dele estava indo embora. Então eles ficaram órfãos e desamparados. E antes dele subir, ele proferiu essas palavras para os discípulos. Olha só o que ele falou. No verso 1, diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração, ok? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha a ansiedade de Cristo aqui. Então quer dizer que nós maravilhoso. temos já tudo preparadinho lá, né? Vai estar lá a minha casa lá com o meu nome. Fabrício, Tayane, com o seu nome. Se vocês não forem, não vai ficar abandonada. Olha, gente, a gente tem um projeto, irmã Alice, a gente vai, eu espero, isso em nome de Deus vai dar tudo certo. Depois que a gente terminar essa classe de estudo, a gente vai estudar Daniel e depois Apocalipse. Amém. Esses 2 livros são coisas maravilhosas que a gente vai pegar, esmiuçar a Bíblia de uma forma assim, bem íntimo mesmo. São coisas assim maravilhosas que está contido nesses 2 livros, tá? Profecias puras, Daniel e Apocalipse. Essa é a minha promessa, ok? O livro selado, que nós vamos desselar, né? Muitas pessoas pegam esse contexto aqui e, quer dizer, tiram do contexto esses 3 versos. Quando o Senhor Jesus disse aqui, vou preparar-vos morada, tem pessoas que pegam isso para outro lado. Hoje existe quase 5.000 igrejas, só para você ter uma ideia, tipo de igreja. Por quê? Porque elas pegam um verso desse e tiram do contexto. Vira pretexto para mudar o texto. Ou seja, pega o verso para satisfazer a condição dela. Do queimar o livro. Ok, vamos lá. Pois então, aqui esse verso que ele está falando sobre a sua volta. Ele preparou um lugar. E nós vamos ainda estudar esse tema, né? Depois do milênio, nós vamos estudar esse tema sobre a nova terra. Aqui essa morada que ele está falando é depois do milênio. E não no período do milênio. Mas a gente vai estudar isso. É o nosso próximo tema. Os 1000 anos depois da volta de Jesus. Beleza? Então veja bem, a ansiedade de Cristo em buscar os seus filhos, tá bom? Pois bem, então nós vimos aqui algumas passagens, que esse momento não vai ser secreto, não tem como ser secreto. Vai ser um maior espetáculo da terra. Agora veja bem, eu queria falar para vocês aqui um texto, e esse texto é um texto maravilhoso, que ele mostra como é que vai acontecer. O Senhor Jesus vem, ele vai ficar sobre a nuvem, ele não vai pisar nessa terra, e Paulo relata esse momento. Ou seja, são as palavras de Paulo. Então eu não vou colocar palavra minha e nem palavra de nenhum líder espiritual, de dizer, é dessa forma ou daquela, aquilo outro. Não, a gente vai falar o que está aqui dentro. E da forma que está aqui dentro, é uma forma tão clara como o sol ao meio-dia. Não tem o que a gente interpretar, não tem símbolo para você tentar decifrar. Do jeito que vai acontecer, é do jeito que Paulo ele descreve. Ok? Vamos ver esse texto? 1 Tessalonicenses,
capítulo 4. O ouvinte que está aqui, está nos acompanhando, ele pode procurar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ok? 1 Tessalonicenses, Isso, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Uma sombra, né? Mais escura. Não. Aqui pra frente, tá lá. a gente está aguardando aqui os irmãos acharem. Tessalonicenses já pertinho, está escrito no 4. Todo mundo achou? Então veja bem, aqui nós vamos ler agora na íntegra como é que será esse momento do arrebatamento da igreja. Esse texto aqui, ele é um texto chave para nos mostrar que ninguém vai na frente. Ou seja, quem é que está no céu? Aquele que a Bíblia diz que está no céu. Quem são as 3 pessoas que a Bíblia diz que está no céu? Elias, Enoque e Moisés. Ou seja, Gênesis capítulo 4, verso 5 diz que Enoque foi transladado. 2 Reis 2 diz que Elias foi transladado. Judas 9 e Lucas 9 diz que Moisés foi ressuscitado e levado. Ok? Então a Bíblia ela relata quais são as 3 pessoas que estão lá. Então a gente não pode querer especular e dizer que tem pessoas a mais ou a menos. O que a Bíblia está dizendo que está lá, está lá. Então são essas: Enoque, Elias e Isso. E Moisés. E é tão verdadeiro que antes de Jesus ser crucificado, apareceu Elias, e tanto que Exatamente. Pedro queria fazer uma tenda para eles. Uma para cada um. É. Gente, esse texto que a irmã Alice acabou de comentar aqui, Tayane e Fabrício, foi um momento da transfiguração. Ou seja, o Senhor Jesus aparece glorificado e no lado dele aparece Elias e aparece Moisés. Ou seja, qual é o simbolismo disso? Moisés, ele foi o que? Ressuscitado e levado às alturas, baseado nesse texto de Lucas 9. Então, Moisés, ele está representando as pessoas que morreram e serão ressuscitadas. E Elias está representando as pessoas vivas na ocasião da volta de Jesus, que serão salvos sem conhecer a morte. Então, por isso, esses 2. Vê que Enoque não aparece. Beleza? Continuando. Agora aqui, gente, esse texto é um texto mais claro que nós temos na Bíblia, tá? Tayane e Fabrício, atenção aí. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz assim: não queremos, porém, verso 13, tá? Se você observar em cima do verso 13, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, em cima do verso 13. O que está em cima da sua Bíblia no verso 13? O que está, Tayane? A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Olha aí. Como é que está na tua, Fabrício? No 13, né? É, em cima do verso 13 do capítulo 4. Não queremos, porém, os irmãos... Não, só o título. Não. Esse título em negrito. A situação dos mortos. Isso. Então veja bem, querido ouvinte, na sua Bíblia deve ter isso, tá? Em todas as Bíblias tem isso. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Então está claro o texto. É a situação dos mortos e a vinda do Senhor. Como é que vai acontecer? Eu vou ler devagar para que eu entenda. Só vou repetir novamente o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do verso 13 até o verso 18, ok? Diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem. Dormem nas Escrituras é pessoa que está morta, ok? Lembro de Lázaro, quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus disse assim, ó, Está dormindo. ele está dormindo. Na realidade, ele estava morto. Que nós vamos falar isso no final, tá? Essa vai ser a cereja do bolo. Lázaro e o ladrão da cruz, tá? Pois bem, a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que estão mortos. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, observe bem aqui, gente, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Gente, é um texto claro, ninguém vai na frente. Ninguém vai na frente. Primeiro, os mortos em Cristo. Olha só no verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Continuando. Depois nós, olha aí, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolável, pois, uns aos outros com estas palavras. Gente, esse aqui está mais claro que o sol ao meio-dia. Ou seja, o que vai acontecer assim que Jesus aparecer na nuvem do céu será o toque da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, aquelas pessoas que morreram e deram ouvido ao Senhor, aquelas pessoas que morreram e não zombaram de Cristo, não zombaram de Deus, não rejeitaram o Evangelho, essas pessoas serão o quê? Ressuscitadas. Agora, veja bem, elas serão ressuscitadas e nós vivos seremos o quê? Transformados num corpo incorruptível para encontrar com o Senhor nos ares. Ok? Então, um texto muito claro. Ninguém vai na frente. Só está no céu aqueles que a Bíblia diz que está. O Senhor Jesus, ele vem para buscar os seus. Amém. Quem são os seus? São pessoas perfeitas? Não. Não. Ninguém é perfeito. Todos nós, Tayane e Fabrício, todos nós somos pecadores e falhos. E nós sobrevivemos e vivemos pela graça de Cristo. Porque a graça dele, a misericórdia dele, é o fato de nós não sermos consumidos. É isso que Jeremias diz em Lamentações de Jeremias 3, verso 22 e 23. É o fato de nós não sermos consumidos, é a misericórdia dele, Tayane e Fabrício. É por isso que nós estamos aqui. Independente do que você faça ou deixa de fazer, ele nos ama. Bom, Sim. o amor dele para com um assassino e um justo não tem variação. É a mesma coisa. Ele só não aprova o que uma pessoa faz. Ele não aprova. Mas isso não, ele não deixa de amar a pessoa em espécie e maneira. Ele ama o pecador, mas só que ele não ama os pecadeiros. Se eu sei que é pecado, claro que eu vou evitar, né? Se aquilo ali é pecado, eu não vou fazer. Caso o pecado na nossa vida, depois que a gente aceita, conhece a palavra, aceita, se entrega, seria um acidente. Mas aí nós temos o advogado, que é o Senhor Jesus, que nos defende. Né? Sim. Mas não que a gente vai fazer tudo que dá na telha, como É. diz o- É verdade. Não. Não podemos, né? Ou seja, Deus nos dá um livre-arbítrio. Ele nos dá poder de escolha. Escolher seguir ou não. Entendeu? Ele nos ama independente. Se você rejeitá-lo, ele continua te amando. Se você zombar dele, ele continua te amando. Ele só não aprova o que você está fazendo. Mas você vai pagar o preço. Mas na volta dele, aí as coisas mudam. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de graça. Esse tempo de graça está sendo distribuído para todos, tanto o justo como o ímpio. Mas quando ele vier na nuvem do céu, ninguém pode mais se arrepender ou mudar de lado. Acabou. Ele, 1 João 2,1, ele é o nosso advogado, como a irmã Alice falou. Ou seja, você peca, você erra, você vai até ele e pede perdão para ele. E ok, ele imputa o perdão.
Mas se você não vai até ele pedir perdão para ele, você vai pedir perdão para homem? Não, aí já pega. Por quê? Porque o único que pode perdoar pecado, quem é? É ele. É Jesus, o Filho de Deus. É a Bíblia que diz isso. Ok? Então todos nós estamos perante esse advogado. Se ele é o nosso advogado e é o nosso juiz, como é que a gente vai perder a causa? Por enquanto ele é os dois. Quando ele vier na nuvem do céu, ele é só um cargo, juiz. Ponto. Ele vem o quê? Para sentenciar. Tem um texto que me chama muita atenção, lá no livro de Jó. Você acha o livro de Salmos, é um livro antes de Salmos, tá? Acha o livro de Salmos. Salmos. Aí você retrocede. É já o quê? Deixa eu procurar aqui, que às vezes... capítulo 19, tá? Esse é um estudo, gente, que mais eu gosto. São vários estudos importantes na Bíblia, mas esse sobre a volta de Jesus, para mim, é o cerne das Escrituras. Quanto mais que estuda, mais maravilhas tu descobre, né? É maravilhoso. Para Para você ter uma ideia, Tayane, Fabrício e as pessoas que estão nos ouvindo, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito nas Escrituras. A Escritura não foi escrita de uma ordem cronológica, né? E o livro de Jó, assim como nós lemos Judas 14, dizendo que Enoque, o sétimo depois de Adão, já tinha profetizado sobre a volta de Jesus, Jó, isso aqui ele causa uma polêmica na cabeça dos eruditos. Isso aqui é uma coisa incrível, Fabrício e Tayane, e caro ouvinte. Isso aqui causa até um desconforto para os eruditos. Porque quando ele pronuncia essas palavras, o Senhor Jesus não tinha nem pisado nessa terra como divino humano. Porque nós sabemos que o Velho Testamento é cheio de promessas que viria o menino. E o Novo Testamento, o menino veio e habitou entre nós cheio de graça e de bondade. Então aqui ele não teria nem vindo como um menino. Agora, olha só no capítulo 19 de Jó, diz assim, verso 25, 26 e 27. Gente, isso aqui é fantástico. Jó, capítulo 19, verso 25, 26, 27. Diz assim, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Que Redentor é esse? Jesus. E por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Coisa maravilhosa. Olha só o verso 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não os outros. Veja bem, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Isso aqui causa um rebuliço na cabeça dos eruditos. Por quê? Porque como Jó sentia saudade de Jesus, ele não tinha vindo nem como menino. Então Deus foi tão maravilhoso que revelou isso para ele. Não só para ele, mas para Moisés. Gente, quando você lê Salmos, tem pessoas que gostam, a senhora gosta muito de Salmo, né? Amo. Nossa, não tem um dia que eu não leio Salmo. Se você observar o livro de Salmo, eles foram escritos em torno de 1000 anos antes do menino pisar na terra. E no livro de Salmo mostra detalhes. Quando ele pisaria, como ele andaria, como ele iria ser crucificado, nenhum osso seria quebrado, as pessoas ao redor da cruz zombando dele. Tudo isso o salmista escreveu 1000 anos antes disso acontecer. E o que mais me impressiona, por exemplo, é o profeta Miqueias, é um profeta tão pequeno, né? No capítulo 5, no verso 12, ele diz assim, ó, as pessoas dizendo, será que de Belém vai sair alguma coisa que presta? Não imagina. E foi de lá que nasceu o Redentor de Jó e também o nosso Redentor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas que nem diz, o livro é pequeno, mas eram grandes profetas, né?
Pois bem, nós temos duas cerejas do bolo para que a gente possa aqui desvendar. Uma é Lázaro e a outra é sobre o ladrão na cruz. Esses 2 pontos, tá? Falando sobre a volta de Jesus. João capítulo 11. Meu caro ouvinte, meus irmãos, quando Jesus pisou nessa terra divino humano, João capítulo 11, ele tinha um amigo nessa terra. E o amigo dele se chamava Lázaro. Ele dormia na casa de Maria e Marta, né? E Lázaro. Toda vez que ele passava por Betânia, ele pernoitava na casa de Lázaro, que era lá a casa dele. Lázaro tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Veja bem, uma certa vez, o Senhor Jesus passou por lá e quando ele chega em Jerusalém, Lázaro adoece. Eu estou dando contexto, quando a gente lê aqui já vai ser mamão com açúcar. Observa só que a gente às vezes não entende o desígnio de Deus e nem o desígnio de Cristo. Tinha um homem na terra que Jesus amava. Essa pessoa era Lázaro. Então, quando ele passa por Lázaro, ele chega em Jerusalém, Lázaro adoece. O que é que as irmãs dele fazem? Pega uma pessoa, um mensageiro e manda para Jerusalém. E diz assim, ó, tu dá um recado para Jesus. Chega lá, tu diz assim, olha o recado que ela mandou. O homem, grava só essa, o homem que tu amas está muito doente. Esse foi o recado. E quando você pega o contexto do capítulo 11, quando os mensageiros chegam lá com Jesus e disseram assim para Jesus, Tayane e Fabrício, olha, o teu amigo, a quem tu amas, está muito doente. Imagina só, se eu colocasse esse exemplo da Tayane. Tayane, Jogava tudo e saia correndo. se tu estivesse aqui na casa da irmã Alice e a tua filha estivesse em outro lugar, lá, sei lá, em São José, um exemplo, e alguém ligasse para você e dissesse assim, Tayane, a tua filha está muito mal, o que é que tu ia fazer? Meu Deus. Tu ia correndo, tu ia voando. Parava. Não é verdade? Por quê? Porque é uma pessoa que tu amas. Não é verdade? A gente, todo mundo, quando lê esse contexto, espera isso de Jesus. Sabe quanto tempo ele leva para chegar na casa de Lázaro? 4 dias. 4 dias. Lázaro está morto. Incrível isso, né? Por que Jesus fez isso com Lázaro? Por que ele fez isso com a família dele? Não, mas lembra que um dia tu comentou, essa parte para mim foi novidade, que lá eles tinham uma crença que Isso. tinha que esperar 3 dias, né? Isso mesmo. Existe uma crença judaica, tá bem, mas eu já ia falar. Existe uma crença judaica, Tayane e Fabrício, que um espírito de uma pessoa, ele poderia voltar para o corpo num período de 3 dias. Ou seja, era uma crença judaica da época. E esse judaísmo que era ofensor ao ministério de Cristo, eles tinham ódio do ministério de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham ódio do ministério de Jesus. Se Jesus mesmo que Lázaro já estava morto, se Jesus voltasse no primeiro, no segundo, no terceiro dia e ressuscitasse Lázaro, o que é que o pessoal ia dizer? Que o espírito voltou. O espírito voltou para o corpo e não operou milagre nenhum. O que aconteceu? Jesus esperou o quarto, ele chega, o corpo de Lázaro estava em decomposição, estava fedendo, para operar o maior milagre da Bíblia. A Bíblia diz que o maior milagre de Jesus não foi multiplicação de peixe, não foi cura de cego, não foi cura de paralítico. O maior milagre de Jesus foi esse que nós vamos ler agora. Ou seja, a ressurreição de Lázaro. Mas eu queria pegar o contexto para vocês entenderem por que a volta de Jesus e eu coloquei esse tema. Vamos lá, capítulo 11. No verso 4 ele fala também, né? Para que é que por que essa enfermidade, né? Sim. Para que Deus seja glorificado, né? Veja bem, no verso, isso aqui é incrível, tá? No verso 21, observa bem que o culpado aqui,
a gente já leva a entender que as irmãs de Lázaro já estavam culpando Jesus. Olha o que ela diz aqui no verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivera aqui, não teria morrido meu irmão. Ela já culpa ele. Ele chega, no verso 21, ele chega, ela já recebe de carrão de cena. Então, veja bem, disse assim, olha, se tu tivesses aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Aí o verso 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, o teu irmão há de ressurgir. É esse ponto que eu quero chegar. Quando o Senhor Jesus diz assim, ó, o teu irmão há de ressurgir, observe que Maria e Marta já sabiam disso, porque Jesus já tinha pregado para eles. E qual é a informação afinal? Verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir quando? Na ressurreição do último dia. Então, Maria e Marta já sabiam disso, porque Jesus já tinha falado para eles. Ela mesmo replica, não, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir. Mas quando? Na ressurreição do último dia. Ou seja, na volta dele. Só que, veja bem, ele diz assim no verso 25. Diz, Senhor, eu sou a ressurreição. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, o que eu queria mostrar para vocês aqui, o cerne dessa... Aqui no verso 30... Cadê? 39. 39, exatamente. Obrigado. Verso 39. Então ordenou quem? Jesus. Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é o quê? De 4 dias. Ou seja, já estava em estado de decomposição. Você vê que quando uma pessoa morre, não pode passar muito tempo em cima, tem que levar e enterrar logo. Não é verdade? Sim. É assim que é feito. Tá? Aqui nessa situação, ele já estava na tumba, só que 4 dias. Quando o Senhor Jesus diz assim, olha, retirai a pedra, é uma coisa tão impressionante. Veja bem, o poder do Filho de Deus de ressuscitar Lázaro, que é o maior milagre que tem na Bíblia, é esse. Ele não poderia ter tirado a pedra, ter explodido aquela pedra? Claro! Isso era o mínimo para ele. Mas tem que ter sempre ação. Ou seja, todo milagre de Cristo na nossa vida, ele precisa da nossa iniciativa. Sempre é assim. Não pense você, que é você que está se chegando a ele, não, muito pelo contrário, é o Espírito Santo que já está te conduzindo. É assim que funciona. Assim é o tempo todo. Ele buscando os seus filhos para próximo dele. Independente se você gosta ou não, ele está te trazendo. Mas você pode até zombar dele, mas ele continua te amando. Pô. Amém? Sabe uma coisa assim que eu acho muito assim interessante, que é por isso que igreja não salva ninguém. Eu vou colocar isso para você para ficar bem claro para nós. Igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Padre não salva ninguém. Bispo não salva ninguém. Missionário não salva ninguém. O Papa não salva. Ninguém salva ninguém. A Bíblia Sagrada aponta só um nome que pode te salvar. Só um. Esse é Jesus. Amém. Ponto. Não tem para onde a gente correr. Se você observar, quando nós lemos aquele não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, mas vou preparar um lugar. E quando eu preparo um lugar, eu vou te buscar para que aonde eu esteja vós também. Ansiedade de Deus, do Filho de Deus. Então, ele é assim, a misericórdia dele é tão grande, que o desejo dele era salvar todo mundo. Mas nem todos vão ser salvos. Na verdade, ele morreu por todos, né? Morrer por todos, mas nem todos aceitam o sacrifício. E outra coisa, quanto igreja não salva ninguém. Ah, bom, então eu não vou precisar ir para a igreja? Não, nós vamos estudar sobre isso, tá? Nós vamos estudar sobre isso, tá?
Pois bem, nós vimos aqui que as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, já tinham falado. Agora vamos para a cereja do bolo, que esse aqui é o maior problema que tem no meio das pessoas que ficam procurando texto fora de contexto. Lucas capítulo 23. Lembram que Lucas capítulo 23, já achou, no ladrão da cruz, ou seja, Jesus ficou no meio e dois ladrões, um no lado e um no outro. Beleza? Lucas. Vem aqui, antes de Atos. João. Lucas. Cadê? Ela está na sombra aqui, ela está tendo dificuldade. Ela já achou. Lucas. 23. Tá, 23, Lucas. Eu estou de cabeça para o Aqui está meio escuro. Aqui. Então, gente, a questão aqui é o seguinte. Eu queria deixar isso claro. E nós temos uma linha de pensamento e uma linha de interpretação que é assim. Se você vê um texto na Bíblia e é um texto que está escuro para você interpretar, você não pode se desesperar e colocar asas na tua imaginação. Se eu tenho um texto escuro na Bíblia, eu tenho que pegar um texto claro que fale do mesmo assunto para clarear. É assim que funciona. Eu não posso pegar um verso da Bíblia e tirar minhas conclusões se ele não estiver claro. Eu tenho que pegar um outro texto falando do mesmo assunto. Olha só aqui, o ladrão, quando ele foi, o Senhor Jesus, quando foi crucificado no lado dele 2 ladrões. Ok? Aqui no verso, a partir do verso 39. Esse vai ser o nosso último texto, tá? De hoje. Diz assim, a partir do verso 39. Um dos malfeitores, 23, capítulo 23, a partir do verso 39. Acharam? Os dois malfeitores. Já está aí? Aqui deu. Diz assim, ó, 2 malfeitores, ok? Os 2 ladrões. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha a prepotência. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus. Cadê? Teme a Deus. Estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse verso 43 é que dá asa à imaginação. Hoje, vírgula. Veja bem, primeiro 42 eu quero fazer esse comentário aqui. Um dos ladrões disse assim, ó, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Quem foi que falou do ladrão para o reino de Jesus? Quem falou para esse ladrão sobre o reino de Jesus, o reino eterno? Alguém falou, ou ele ouviu de alguém, ou ele ouviu a pregação de Cristo. Sim. É que um era, que nem diz a história, né? Que um era bonzinho e o outro era mau, né? Um já trabalhava lá no palácio e já convivia com os cristãos, né? Então, por isso que ele era o bonzinho, né? Eu quero falar um pouquinho depois sobre isso, se der tempo, tá? Sim. Então, diz assim, aqui a questão é o seguinte, verso 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando o Senhor Jesus diz assim, hoje estarás comigo no paraíso, as pessoas entendem que o Senhor Jesus mandou o ladrão para o paraíso naquele momento. Agora veja bem, nós temos que entender duas coisas. A primeira, qual é a língua em que foi escrito o Novo Testamento? Foi escrito em grego. Grego, tu não tem vírgula. Então depende de onde você colocar a vírgula. Então, em verdade te digo hoje, vírgula. Aí o verbo estarás futuro no paraíso.
Agora, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então hoje eu estou afirmando que hoje tu vai para o paraíso. Então tem duas vertentes aqui. E qual é a correta? A correta é se tivesse a vírgula no lugar certo. Aí você pode dizer assim, não, sabe, tu tá me enrolando aqui. Se é um texto escuro, que não dá para a gente ter a certeza, nós temos, veja bem, uma para interpretar esse verso. É o verbo que vem depois. Estarás, é futuro. Agora, para a gente entender isso aqui aconteceu numa sexta-feira. 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Às 15 horas, Jesus entregou o espírito dele ao Pai. Ele morreu às 3 da tarde. Os 2 ladrões também morreram junto com ele. Agora a questão é, quando Jesus proferiu isso aqui, o ladrão foi ou não foi? Não foi. Não foi. Porque senão Paulo estaria mentindo. Nós vimos ainda agora, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, dizendo que primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar. E depois nós, os vivos, nós seremos transformados e encontrar com ele nos ares. Jesus estaria mentindo para ele. Agora, qual é um texto que tira toda essa interrogação? Nós vamos ler agora em João, capítulo 20. É só avançar para um livro, tá? João, capítulo 20. João, capítulo 20. Amém? João, capítulo 20. Esse é o último texto, eu vou fazer as considerações finais sobre o ladrão. É só avançar. João, capítulo 12, 14, capítulo 20. Tá bem perto, tá bem aqui, ó. Então, aqui, a próxima vez que eu já estava 20. bem forte. Hoje tudo é dia, né? Veja bem, aqui, deixa eu explicar o contexto para vocês. Aqui é o seguinte, o Senhor Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar. Ou seja, ele morreu na sexta-feira, ele descansou na sepultura no sábado e ressuscitou nas primeiras horas do domingo. Quando ele saiu da tumba, teve uma mulher que se encontrou com ele, Maria Madalena. Quando ela foi, que ela reconheceu ele, que ela foi abraçá-lo, olha o que ele respondeu para ela. No capítulo 20 de João, verso 17. Escutem só essa. Recomendou de quem? Jesus. Não me detenhas. O que é que ele está dizendo? Não me toque, não me agarre. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e disse que eu subo para o Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Analisa comigo o contexto. Se o próprio Cristo, ele está dizendo, Tayane e Fabrício, que ele não tinha ido ao Pai. Ele mesmo não tinha ido ao Pai. Como é que ele foi levar o ladrão? Então quem está mentindo são as pessoas que estão dizendo que ele levou o ladrão. Se nem ele tinha ido, ou seja, nem ele próprio sabia se o sacrifício dele tinha sido aceito pelo Pai. Então ele disse, não me detém, isso não foi ao Pai. Tanto é que ele passou 40 dias na terra, depois que ele foi. Agora uma certeza nós temos no texto. O ladrão vai ser ressuscitado. Amém. Amém. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou para ele assim, olha, estarás comigo no paraíso, mas não naquela hora. Em verdade te digo hoje, naquele momento. Hoje nós estamos estudando a Bíblia. Estarás comigo no paraíso. Eu quero te dizer duas coisas para vocês. Jesus vai voltar, Tayane. Essa é a certeza que nós temos. Eu sei que faltou muito texto para a gente ler. Muitos mesmo. Mas o que nós lemos aqui foi o suficiente para a gente entender que o necessário para a gente subir com ele, nós lemos aqui. Nós não vamos ser pegos de surpresa, nós não vamos de forma nenhuma ser enganados, porque ele não vai pisar nessa terra, ele vai ficar no ar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então é aquilo que vai acontecer. Jesus vem, toca a trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar.
os justos vivos seremos transformados encontrando com Ele nos ares. Bom, é isso aí. Que Deus nos abençoe. Querido ouvinte, não esqueça, inscreva-se no nosso humilde canal para que você receba o nosso próximo estudo, que será o milênio. Irmã Alice, você não pode agradecer. Então, foi importante esse estudo e com certeza nós vamos continuar, né? Nós não vamos parar por aqui, porque nós queremos ver, chegar até o final. Nós queremos subir. Quando ele vier sobre as nuvens, ó, eu vou. Amém. Deus seja louvado. Gente, não esqueça de dar o seu joinha, deixe seu like, tá bom? E inscreva no canal, tá? Para que você receba as notificações do nosso próximo estudo. Amém. É isso aí, confirmando aí. Deu joinha aí.